Chegou a hora do Varejo e Gestão. Aqui vamos trocar ideias e experiências sobre comércio, economia, negócio, gestão, dentre outros temas. No programa de hoje, temos um convidado muito especial, Francisco de Assis Filomeno Gomes Júnior, presidente do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Ceará. E conosco também, para abrilhantar e trazer luzes à nossa conversa, o nosso presidente Assis Cavalcante. Então, eu gostaria, primeiramente, Filomeno, uma alegria tê-lo aqui conosco no nosso programa Varejo e Gestão, para falar sobre a sua experiência em relação aos representantes comerciais. A gente está sendo uma oportunidade ímpar estar presente aqui nesse programa, participando desse podcast. É precioso que a gente, representante comercial, tenhamos essa oportunidade tão escassa no nosso meio. Vamos ter uma conversa, um bate-papo hoje super animado, porque aqui está conosco aquele que nos recebe, nos acolhe sempre, o presidente da CDL de Fortaleza, doutor Assis Cavalcante. Assis, nosso amigo Filomeno, hoje conosco. Que está de Francisco para Francisco. Francisco para Os dois Franciscos. Franciscanamente. Dois Franciscos. Os dois Franciscos. E de Assis também, né? De Assis Eu também sou de Assis. É isso aí, que bom. Filomeno, essa casa tem um prazer imenso em receber você. E, na verdade, nós recebemos você e recebemos também os seus representados, né? E eu acho, com toda a modernidade, com toda a tecnologia, eu acho que o representante comercial ele ainda é muito importante, porque o representante comercial é aquele que sai da sua casa, deixa a sua família, pega a sua pasta, pega seus conteúdos e sai trazendo o que é melhor e o que é de melhor para nós comerciantes. Isso é uma doação, isso digo assim, é uma opção que o representante comercial faz para trazer para os lojistas, os empresários, condição especial de prazo, de preço, você pegar na mercadoria, olhar e tal. Então, vocês têm um papel assim, fundamental na economia, de fazer girar a economia, trazer um produto que é fabricado lá no Rio Grande do Sul, ou então lá no Chuí, e aqui no Ceará e no Nordeste, toda a gente possa ter esse produto que passa pelas mãos de vocês. Eu acho que vocês têm um papel social muito importante em razão disso. E, dada a convivência que eu tenho com representantes comerciais, nós estamos com proprietário de loja há 47 anos, sempre trabalhamos com representantes, e meu relacionamento com eles, e pelo relacionamento que eu tenho com os representantes, eu sempre, quando vejo uma pessoa assim, muito desinibida, muito desenrolada, muito assim, astuta, eu digo, esse cara ou tem o sangue de representante comercial. Porque representante comercial, Tarcísio, ele não se engancha com nada. Sabe por quê? Porque ele anda o Brasil todo. Porque ele trabalha com, às vezes, o lojista que está com problema emocional e ele vai tratando e consegue. É um psicólogo de venda. Entendeu? Ele é a pessoa assim, passado na casca do alho. Eita! Pronto, chegou no cearês, né? Então, Filomeno, é exatamente isso. Aí agora eu quero te perguntar assim, por que você escolheu, de tantas profissões, ser representante comercial? Ele que é formado em administração pela Unifor, concluiu o ensino médio nos Estados Unidos. Filomeno, é com você a pergunta do homem aí sobre o que te fez escolher o ramo de representação comercial. Assis, bom, muito obrigado por estar aqui na sua casa, aqui, podendo participar dessa conversa, esse bate-papo aqui com você, certo? Bom, primeiramente eu queria lhe dizer que hoje eu estou como presidente do Conselho dos Representantes Comerciais. Esse conselho, ele tem hoje 11 mil registrados, certo? No estado do Ceará. É um grande conselho. Quase uma nação. É verdade. E assim, nós atendemos todas as áreas da economia. Nós participamos do PIB nacional
com pelo menos uns 20% a 30% aí, não sei, quizás até mais um pouco, porque praticamente todas as mercadorias produzidas nesse país passam através dos representantes comerciais. Sim, e além disso, bom, e aí você falou de uma narrativa bacana aí, que realmente acontece isso. Os representantes comerciais nasceram lá atrás, na época dos bandeirantes, talvez, aqui no Brasil, com os mascates. Exato, Certo? eu ia me reportar a isso, mas achei que eu ia buscar muito atrás. Quando ainda o pessoal trazia as carnes no lombo dos animais. Exatamente. Então, os mascates eram responsáveis para fornecer ou abastecer aqueles bandeirantes que estavam lá colonizando e desbravando o interior do Brasil. Eles levavam as mercadorias para esse pessoal poder estar ali sobrevivendo durante 2, 3, 4 meses ou mais. E depois disso, que passou essa fase, veio a fase do desenvolvimento e do progresso, né? Da evolução no interior. Então, as cidades precisavam de mercadoria para se abastecer. Então, mais uma vez, eram os mascates que chegavam lá ofertando. Muita cidade que só se desenvolveram por conta desse trabalho, porque senão não tinham condição de ali permanecer por muito tempo. Certo. Então, esse foi o início da nossa profissão, certo? E nós tivemos, depois dessa fase, começou a ter um problema de relacionamento, porque a gente passava ali anos e anos desenvolvendo aquele mercado, aquela praça, e depois a gente simplesmente perdia o contato por uma vontade de que achava de que poderia ter outras pessoas fazendo esse trabalho. E a gente perdia aquela condição, tantos anos e anos trabalhando naquele local. E aí, então, veio, em 1965, a nossa grande vitória, que foi a regulamentação. Então, assim, no Brasil, nós temos 2.268 profissões regulamentadas pelo Ministério do Trabalho. Certo? Dentre que elas, não é regulamentada, que é reconhecida. É o CBO, Conselho Brasileiro de Ocupação. Isso. São 2.268, 2.269. Mas somente 68 são regulamentadas. E uma delas somos nós, os representantes comerciais. Então, desde 65, nós comemoramos anualmente essa data, porque veio realmente veio regulamentar como desenvolver essa profissão, sem perder todo esse trabalho que era desenvolvido por anos e anos através desse árduo trabalho que era levar a mercadoria das indústrias ou do distribuidor. Certo? Então, hoje, eu acredito que ninguém monta uma distribuição ou uma indústria ou vai entrar num mercado qualquer sem antes pensar como vai atingir com vendas e que mercado vai atingir. Então, daí o grande trabalho realmente do representante comercial. Talvez não tenha falado sobre o que o Tarcísio me perguntou aí, que foi como é que eu me virei representante comercial, né? Então, assim, eu tinha 25 para 26 anos e a gente vem da área industrial. O vovô vem da área industrial, da área hoteleira de prestação de serviço e também de comércio. Mas eu tenho 8 irmãos. Do alumínio também? Não, alumínio era Ironte, né? Não, é alumínio Ironte. Eu vinha da fábrica de têxtil, tecelagem, fiação e tecelagem. Com a SA Filomeno, nós produzíamos as redes Filomenos, redes Filomeno, toalha São José, panos de copa, fralda, tecido inicialmente. Foi uma fábrica já... Ali no Jacarecanga. Ali no Jacarecanga, ela veio, essa fábrica, em 1923, se eu não me engano. 26. Era perto da fábrica de alumínio, né? Ele ficava exatamente ali do lado da Marinha. Lá da Marinha. Onde hoje é o Centro Fashion. Certo. Então, assim, então a gente vem por esse lado empreendedor do vovô, Pedro Filomeno, né? Mas eu tinha 8 irmãos. Eu sou o quinto na ordem, certo? Tenho 10 anos da diferença para o primeiro. Então, quando eu cheguei, eles já estavam lá dentro. Então, o espaço para me ocupar ficou um pouco mais difícil. E estando aqui em Fortaleza, um tio, avô, que era o Luiz Eduardo Campelo, certo? Que era dono das empresas chamadas do Grupo Eluma, em São Paulo, certo? E ele vinha ele era polivalente no meio industrial, no grupo. Ele tinha diversas empresas, diversas áreas de atuação. E veio aqui receber uma homenagem aqui pelo governo do Estado, na época, e eu estava do lado quando ele
falou para a mamãe, disse, seria tão interessante que tivéssemos alguém da família aqui representando o Grupo Eluma. E eu estava do lado. E aí foi na hora que eu resolvi, o doutor Luiz Eduardo está aqui, presente. E aí, então, foi nessa hora que eu resolvi ir atrás dessa profissão, né? Você tinha 26 anos, então? Por volta de 26 anos. Hoje eu estou quase com 40 anos de representação comercial. Então, realmente, porque agora, no momento que você está me pegando de surpresa, eu não tenho mais. Teve diversas passagens. Daqui a pouco sai. Daqui a pouco eu lembro. Mas, olha, ele é técnico têxtil com especialização em fiação, tecelagem, malharia, texturização pela Escola Técnica da Indústria Química e Têxtil do Rio de Janeiro. É também técnico em administração da indústria hoteleira pela Fundação Getúlio Vargas e hoje ocupa os cargos de diretor da empresa Filomeno Imóveis e Participações S.A. e da Filomeno Júnior Comércio e Representações Eireli. Além disso, Francisco Filomeno Gomes Júnior também é diretor da FP2 Participações Limitada, da FIGO Participações Limitada e da Iracema Participações Limitada, empresa com investimentos na construção civil, dentre outras atribuições. O currículo desse nosso representante comercial, que começou aos 26 anos, é bem rico, né? Rapaz, Filomeno é uma Assim, grife. a vida vai fazendo a gente precisar fazer. Isso é precisão, né? Isso é necessidade. Filomeno é uma grife. Entendeu? Filomeno é uma empresa. Os Filomenos aqui em Fortaleza é uma grife. Chega tudo E eu gostaria que depois da pergunta dele, você me contasse essa história da sua tataravó, que se chamava... Que criou o Filomeno por conta de Santa Filomena, tá? Segura aí, como é assim a pergunta sua? Filomeno, e é assim, certamente você trabalhou muito aqui em Fortaleza, com muitas empresas, né? Muitas lojas, tudo mais. O centro da cidade representou muita coisa para você, representa muita coisa para você nesse diapasão entre o seu ofício e a representação comercial? Assis, o centro da cidade é de suma importância. Foi, inclusive, para a minha família. Nós tivemos vários investimentos no centro da cidade. E hoje a gente enxerga o centro da cidade precisando urgentemente ser revitalizado. Porque o centro da cidade, a cidade com centro pujante, eu acho que ela tem para mim outra representatividade. A gente chegar ao centro da cidade e não ter um centro da cidade pujante, parece que você não chegou na cidade, porque fica muito dispersado os bairros, né? os shoppings. Quando você tem tudo ali no centro, a gente sente uma coisa, assim, vê a economia pujante. Então, nós temos muitos investimentos. O meu avô investiu bastante no centro na época. Nós tínhamos lá o Lorde Hotel, o edifício Filomeno, isso, certo? Todos foram investimentos do vovô. Tínhamos alguns terrenos também, onde hoje é o prédio do Serrolim, que era ali também um investimento do vovô na época. E, assim, teve também do lado da mamãe, que era a família Gentil, né? Família. Nós tínhamos lá o Banco Frota Gentil. Sim. Então, fica ali hoje acho que é o Itaú, ali do lado do Correio. Sim. Então, quer dizer, o centro da cidade sempre foi muito importante para a gente. Eu acho que para a nossa sociedade ela é muito. De frente hoje o Museu Histórico, onde era a antiga Assembleia Legislativa. Né? Exatamente. Lá o Frota Gentil ficava ali. Ficava ali, exatamente. Hoje é Itaú. Era o Itaú. Ou né? Não, ali o Itaú saiu dali, mas eu fiquei triste que antigamente lá em cima tinha Banco Frota Gentil. Não sei, alguém foi lá e tirou. Pagou agora pouco tempo, de uns 4 ou 5 anos para cá. E assim, mas então foi muito marcante, sim, para a nossa família. Você chegou a vender seus produtos como representante para o Antônio Ronce? Mas é o seguinte, eu como representante comercial representei várias empresas, principalmente no meu início, porque o grupo Eluma, do tio Luiz Eduardo, ele era polivalente. Era um grupo que trabalhava na área de cobre, certo? Metal. Então, além de ter o metal, cobre em diversas formas, certo? Porque ele é um subproduto que fazia a composição de algum produto. Certo. Então, nós tínhamos chapa, nós tínhamos tubos, barras. Então,
Produtos destinados que à construção indústria. civil e à indústria. Certo. Construção civil, porque nós tínhamos conexão também, Uhum. certo? E aí, então, logo depois ele tinha também a indústria automotiva. Nós Sim. tínhamos radiadores para indústria, para reposição no comércio de autopeça. Certo. Depois nós tínhamos também acessórios, porque nós tínhamos o vidro elétrico. Os carros não saíam com vidro elétrico naquela época. Então, Você tinha que colocar depois. você tinha que colocar, e É. um dos maiores clientes nossos era o seu Rolim ali, aquela loja de acessórios que ia lá na beira-mar. Não sei se você recorda. Sim. Certo? A gente vendia Chegou a lá, trabalhar com o seu Clóvis? não com o seu Clóvis, diretamente com o Ricardo. Ah, o Ricardo, que O hoje seu dá Clóvis, continuidade já dos não automóveis. consegui pegar ele. Ah, sim. Já cheguei na época já dos filhos, né? Sim. Então, assim, a minha área iniciou-se com essa polivalência, não só... Sim, também tem a parte industrial, né? Eu tinha atendimento industrial para a indústria de refrigeração, que a gente tinha um tubo de cobre de refrigeração que hoje é tão usado nos nossos edifícios, né? Sim. Para poder fazer o split, para a ligação do split. Então, o meu universo foi muito grande, porque eu também atendi, assim, um outro que era a indústria metalúrgica, porque a Eluma também tinha uma empresa que fabricava tubos de aço. Então, eu atendi aqui muito o grupo Edson Queiroz, que fabricava carrinho de mão, Sim. fazia a mesa do fogão para distribuição de gás. Fogão Jangada. Rapaz, era um dos maiores, sempre foi o maior cliente nosso, certo? E hoje a gente está na indústria de refrigeração deles, a fabricação das geladeiras. Sim. Então, a gente fornece E do peças Gelágua. do gelágua e da própria geladeira e dos freezers também. Nós vamos falar agora com o presidente do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Ceará, CORE, fazendo a seguinte pergunta. Você faz, né, da atuação do CORE, qual o balanço que você faz da atuação no primeiro semestre deste ano e quais as perspectivas para os próximos meses? Meu amigo, é o seguinte, eu assumi o Conselho dos Representantes Comerciais em 2020, em plena quarentena. Na pandemia, né? Plena quarentena, não tive direito a uma solenidade de posse, mas, desde o início, o meu foco principal é fazer um esforço de tentar fazer um engajamento, certo? E uma valorização da nossa categoria, certo? Porque os representantes comerciais, eu acho que eles... Eu fiquei muito triste uma vez, porque falando com um amigo meu, que era presidente de conselho, e eu falei no Conselho dos Representantes Comerciais, e ele disse, representante comercial tem conselho? Isso me chateou para burro. E foi na hora, na época, mais ou menos, que eu estava entrante, hoje como presidente, né? Então, a nossa diretoria está com esse consenso de fazer esse engajamento. E fazendo esse engajamento para esses 11 mil registrados, a gente precisa fazer um trabalho inicial, que é o de fazer eles se aproximarem da gente, estarem junto da gente. Então, assim, nós reestruturamos toda a nossa área de comunicação, nós estamos qualificando todos os nossos funcionários, tentando que eles consigam ter o máximo de condição de atendimento com computador, sistema de telefonia, site, Instagram, mídias sociais em geral. Hoje nós temos, só no nosso setor de comunicação, nós estamos com 2 pessoas diretamente ligadas, só pensando em se comunicar e chegar próximo ao representante comercial. É muito difícil, assim, porque eu digo, porque nós estamos em 184 municípios, a gente chega com representante comercial. Hoje a gente tem esse universo de 11 mil, onde nós temos 5 mil empresas de representação, 5 mil RCA, são representantes comerciais autônomos, que é o mais difícil ainda de chegar próximo, porque eles estão espalhados, né, e muito diversificados em setores. Eu não consigo setorizar, entendeu? Então, assim, esse tem sido um trabalho muito exaustivo. E, assim, inicialmente, nós estamos tentando ir às instituições para nos apresentarmos, mostrar nosso trabalho. E essas instituições, todas elas, de muito interesse para a gente, porque elas precisam saber que a gente está presente no mercado, para a gente mostrar o nosso valor, como a gente pode abordar, ou como a gente pode ajudá-los também com a nossa profissão. Entre essas entidades que você cita está a CDL, né? Com certeza. A CDL foi uma das primeiras que nós visitamos, fomos muito bem recebidos aqui pelo presidente Assis Cavalcante. Foi excelente, e isso aí, inclusive, gerou essa aproximação
da gente estar podendo estar mais próximo aqui de vocês hoje, e acredito que nós vamos permanecer. Porque o lojista hoje, o lojista, o comerciante, ele tem no representante, ele precisa ter no representante como um parceiro, certo? Porque hoje o representante não é mais aquele representante com aquelas qualidades daquela época, de 1900, 1800, quando começamos a fazer o nosso trabalho naquela época lá como mascate. Hoje nós temos que ter muitas habilidades diferenciadas de técnicas e tudo para poder ser um parceiro do lojista. Que a gente chega para o lojista e informa quando nós estamos com problema de matéria-prima, quando é que ele tem que comprar, que ele não pode, para não deixar faltar na prateleira. A gente indica qual é a cor que vai entrar na moda, a gente faz uma certa administração para ele. Entendeu? Então, a gente se preocupa com a parte logística, quando ele dá o pedido, que esse produto não pode faltar na mercadoria, na prateleira dele. Entendeu? Então, isso é um trabalho que o representante hoje se preocupa muito. Nós estamos muito preocupados com isso. Filomeno, qual é a diferença, didaticamente, abrindo um parênteses, do representante comercial para o vendedor seletista, já que o Assis começou hoje falando de vendedor? A diferença é muito pequena. O vendedor seletista ele passa a ter uma gestão de negócio através do empregador. Já o representante comercial, a gestão é dele. E ele pode prestar serviço para mais de uma representada. Ele só não pode vender o que for similar. Ele não deve vender a similaridade. Então, eu não posso vender sabonete para outro. Entendeu? Não posso vender o óleo de um e o óleo de outro, do concorrente. Entendi. Inclusive, o nosso código de ética é forte sobre isso. Onde isso pode ocorrer. Agora mesmo, nós tivemos uma suspensão por 1 ano de um representante comercial lá em Minas Gerais, porque ele foi fazer essa brincadeira. Ele pegou um distribuidor, e aí ele pegou outro distribuidor, mesmo produto concorrente, numa bobagem lá, não sei por que ele fez isso, e aí nós tivemos que fazer uma punição em cima dele, porque nós não permitimos. Já o vendedor seletista, ele pode vender Ele só pode vender os produtos de quem está empregando. Quem está. Okay. Então, essa gestão é feita pelo empregador dele, e a nossa gestão é feita pela gente. Entendi. E o outro grande diferencial é que você tem que estar submisso à regulamentação, que é a nossa lei, do representante comercial, e essa é fiscalizada pelo Conselho. A gente fiscaliza, então esse é o grande H do negócio. Ele está regulamentado porque ele passa a ter direitos, deveres e obrigações que antigamente não tinha e passou a ter. Assim, qual é a tua área de abrangência? A tua circunscrição administrativa? É o estado do Ceará, é Fortaleza, é o Nordeste, é Norte, Norte e Nordeste? Como é? Assim, o nosso Conselho Federal, ele hoje abrange 24 regiões no Brasil. Então você é federalizado. Tem o federal, tem o estadual e o municipal. Nós temos um sistema todo de conselhos, certo? E, graças a Deus, nós estamos hoje fazendo parte dessa gestão. Nós estamos como diretor do Conselho Federal também. Sim. Certo? Uhum. Então, nós estamos, pela primeira vez nesses 50 e tantos anos, que nós temos uma diretoria no Conselho Federal. E aqui na nossa regional, a gente atende somente o estado do Ceará. O estado do Ceará. O estado do Ceará. Legal. E os seus 184 municípios. Que não é pequeno, né? Que é pequenininho, né? Vamos lá. O representante comercial, Tarcísio, ele é o cara que a empresa o tem como um beija-flor. Entendeu? Ele sai pesquisando aonde vender, a quem vender, como vender. E polinizando ideias. Polinizando ideias e compras e negócios, gerando emprego e renda. Certíssimo. Então, quando a empresa, às vezes, está com problema de caixa, é procurar um representante comercial. Aí a empresa diz assim, olha, eu estou com essa mercadoria aqui e eu preciso que você venda. Né? É uma condição especial. Ele vai procurar na região dele aquele comprador que tem o perfil daquele produto. Interessante. Entendeu?
aí ele vai exatamente em cima. Por isso é que eu tenho um amigo que ele dizia, representante comercial e fornecedor tem que trabalhar, tem que ser atendido com pão de ló. Porque na hora que ele tem um negócio bom, ele traz para você. E tem uma pergunta aqui muito Não é assim? aderente ao... Você falou exatamente que é onde começa o trabalho do representante comercial, que faz o grande diferencial que muitas vezes, não sei qual é, só vou entrar aqui no assunto que ele falou, vamos lá. mas assim, esse trabalho do representante com a indústria que ele está representando, ou a distribuidora, ele se inicia exatamente aí, na prospecção do cliente. Isso. Certo? Você tem um produto e você precisa pesquisar naquele seu mercado qual é aquele cliente que é importante para aquele produto, que ele encaixa com aquele produto. Isso. Então, hoje você tem, que é a diferença, você tem que ter um conhecimento muito grande da sua mercadoria para saber onde é que você vai ajudar o comerciante. Porque se o representante também chegar para o comerciante ofertando uma coisa errada, ele pode quebrar o comerciante. O representante comercial hoje também é palestrante. Tem alguns, sim. Não é isso? Tem, sim, lógico. Você sabe por quê? A equipe do varejo, do balcão, né, do Fababa, que tem a faculdade da barriga no balcão. Essa eu não conhecia. Essa é mais uma nova. Ele está com a equipe que está com dificuldade de compreender as características e benefícios de tal produto. Convoca um representante. Meu filho, vem dar um treinamento aqui para a equipe. Não é assim? Ah, sim, com certeza. Por isso que ele é palestrante. Quantas e quantas vezes eu não fui, eu vendia tubos e conexões de cobre, e a aplicabilidade do tubo e conexão de cobre é um pouco diferenciada com relação ao PVC. Entendeu? Então, como é um produto que é soldável, né? E ele tem uma solda que era de ponta cabeça. E ninguém acreditava que você bota a solda na parte da bolsa, embaixo da bolsa, e a solda sobe. Então, eu tinha toda a vida fazer a demonstração para poder mostrar que a solda sobe. Ou seja, ele podia montar todo o banheiro e depois sair soldando, que não ia ter problema nenhum. Além disso, também, lá no Senai, por diversos cursos que eles fizeram, que quando chegava na hora desse produto específico, eles me convidavam e eu era obrigado a ir lá. Eu tinha uma pastinha, tinha uma coisinha de ferramenta, ia lá e fazia toda a demonstração. A pastinha é o sim. símbolo do representante? Minha pastinha era pastinha mecânica, né? Ela tinha... Mas é sim, característico, sim, né? Com certeza. É muito característico o representante lá com a pastinha. O representante comercial é responsável por desenvolver estratégias e aplicar técnicas para vender um produto ou serviço, ele já disse, né? Como é que isso, na prática, interfere no dia a dia do comércio de quem possui uma loja? Bom, é assim, inicialmente, o representante comercial é obrigado a conhecer o produto que ele está vendendo. Uma vez conhecendo o produto, ele vai saber também qual é o mercado que ele está. Isso tudo são técnicas que o representante hoje tem que ter conhecimento. Ele não pode deixar de ter esses conhecimentos. Então, nessa hora, você vai começar a ajudar ao lojista. Eu tinha um lojista, só para você ter ideia, de que ele mandava eu ir lá na prateleira dele e eu fazer o levantamento e dizer o que é que ele tinha que repor. Eu disse, rapaz, não vou fazer isso. E ele manda, mas porque para mim eu tinha medo, era a confiança que ele tinha em mim, e eu ficava mais empossado ainda, de querer ser mais ainda do que ele estava me colocando, né? Porque eu não sabia exatamente, eu tinha medo de indicar um produto e ele não vender, não rodar na prateleira dele. Então, o representante comercial precisa estar muito atento a tudo isso. Hoje, a administração, o representante comercial tem uma administração de vendas, ele precisa estar atuante como administrador de vendas, porque ele precisa estar sabendo se o pedido, a hora que o lojista tem que fazer o pedido, a hora que o pedido tem que estar na fábrica, que ele está lá com suficiência de vaga de produção para receber aquele pedido do cliente, para que o cliente possa receber em prazo hábil. Então, tudo isso são informações que o cliente sempre está precisando, senão ele vai deixar faltar na prateleira. Entendeu? Então, hoje, você tem que saber da logística, qual é o melhor transporte que vai chegar, como vai chegar, o prazo de pagamento, com o prazo que o seu cliente trabalha com a clientela dele, saber o prazo que você tem que propor para o fabricante poder fornecer, a parte da logística, com prazo de vir de lá para cá, a melhor maneira de vir, porque muitas vezes pode não ser a frete rodoviário, tem que ser aéreo, ou tem que ser hoje
o navio, né? Uhum. Então, tudo isso são coisas que implicam na hora do fornecimento, na hora de uma sugestão, na hora de você estar próximo do lojista para poder auxiliá-lo, né? Quer dizer, hoje nós somos praticamente administradores de venda, consultores de venda, né? O funcionamento pleno do comércio e a flexibilização das medidas sanitárias por conta de pandemia tem incentivado os consumidores a irem às compras. Nesse sentido, como você avalia o processo de retomada do setor neste pós-pandemia? Você que chegou à presidência no começo da pandemia, administrou fazendo tudo muito remotamente, só agora que está tendo a possibilidade de encarar olho no olho. Então, como é que está essa retomada no pós-pandemia? Bom, eu venho de um tempo bem lá de trás, né? Onde, na época, as nossas ferramentas de venda eram o quê? O telefone fixo, que nós não tínhamos Fixo, celular, a canetinha, o carbono e o papel, certo? Nós não tínhamos mais nada fora isso. E agora? Entendeu? Eu não sei hoje como é que a turma consegue se virar, mas, quer dizer, hoje é fácil, né? Mas se tivesse que voltar... Bom, mas aí na pandemia, a gente veio aplicar uma série de ferramentas que a gente estavam disponíveis no mercado e a gente, por alguma inércia, que nunca nós tínhamos nos utilizado dessas ferramentas. E essas ferramentas vieram ajudar muito. Mas nós também temos que nos lembrar que o representante comercial não parou. O representante comercial, durante a pandemia, esteve ativo e mais ativo do que nunca, porque nós continuamos atendendo os hospitais, as farmácias, as distribuidoras de produtos alimentícios e farmacêuticos, atendendo a população não estava ativa, entendeu? Então precisava do nosso produto. Então nós continuamos no mesmo embalo. Logicamente que aqueles que não puderam sair por alguma restrição de governo, eles passaram a atender pelos aplicativos que hoje estão aí em uso, certo? Mas assim, e as plataformas também. Nós não acreditamos, só para você ter uma ideia, agora sim, como presidente do conselho, pelo que eu vejo lá, nós tivemos um crescimento de 2020 para 2021, 47% na nossa base. Muito bom. Certo? E temos, desse ano, 2021 para 2022, 13% acima dos 47% já. Quer dizer, foi uma grande oportunidade, está permitindo Na época nós tínhamos 9 mil associados, hoje nós temos 12.500. Poxa, Bacana. 3 mil Eu estou, Quase um quarto. e estou contando aí com os que desistiram no meio do caminho. Que entraram e saíram, entraram e saíram, entraram e saíram, e ficou, essa base é hoje 12.500. Então nós tivemos um crescimento muito grande. Só para você ter uma ideia, uma das plataformas mais procuradas para profissionais, que é o LinkedIn. Só para você ter ideia, a profissão de representante comercial, ela é a primeira lugar como profissão, como promissora. Olha Ela aí. só fica atrás das 4 profissões de tecnologia. Então tem as 4 de tecnologia, depois é a representação comercial ou intermediação de produtos. Bem, o bate-papo está muito bom, mas o Varejo de Gestão está chegando ao fim. Agradecemos a presença do Francisco Filomeno Gomes Júnior, que é o presidente do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Ceará, CORE Ceará, pela importante troca de ideias e experiências e que aprendemos demais. Deixo com você, meu amigo Francisco Filomeno Gomes Júnior, algum recado, alguma palavra que possa nos trazer de alento, de esperança, de nova perspectiva, sabe, num mundo que está precisando não só de muito mais representantes comerciais integrados a uma sociedade mais justa, mais humana e mais fraterna, mas de você, com toda a sua explanação otimista que bem se viu, dizer-nos daquilo que é a nossa perspectiva, o que podemos esperar dos representantes comerciais nesse mundo novo tão almejado por todos nós. Rapaz, eu gostaria muito de desejar aos representantes comerciais que se aproveitem do momento que nós estamos tendo, ou que nós tivemos aí de pandemia, com tantas dificuldades, que se aproveitem esse exemplo para mostrar que nós precisamos
é de muita capacidade técnica, muita qualificação técnica. E se vocês estiverem com isso, vocês vão ter muito sucesso. Nós estamos lá na Casa do Representante, abertos para recebê-los na hora que vocês precisarem. A gente tem muitas coisas que a gente tem para informar, assessorias que vocês precisarem. Nós estamos abertos a tudo que for necessário fazer para valorizar essa nossa categoria. Muito obrigado, Filomeno, por sua participação. Uma alegria tê-lo aqui conosco no nosso Varejo e Gestão.